pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Sobrenatural Católico. Neste vídeo vamos acompanhar um resumo dentre as muitas profecias católicas sobre os 3 dias de trevas. Vamos à narrativa. Que será, pois, o dia do Senhor, senão um dia de trevas, e não de claridade? E que haverá nele, senão escuridão, e não luz? Profecia de Amós, capítulo 5, versículo 20. Há dezenas de profecias vindas de profetas e culturas diferentes sobre um período onde a luz solar não alcançaria o solo terrestre. Alguns precisam a duração como sendo de 3 dias ou ainda de 72 horas. Neste evento, uma grande parte da humanidade morreria. A razão e a data não estão claras. Isto poderia ocorrer durante a Terceira Guerra Mundial ou pouco antes do fim do mundo e do julgamento final predito por Nosso Senhor Jesus Cristo. Poderia ser pela explosão de uma bomba química ou uma bomba de outro tipo. Poderia ainda ser devido a uma explosão solar, um choque com um astro, pela saída da Terra de sua órbita, ou ainda um fenômeno inexplicável pela ciência. Enfim, qualquer fenômeno que impedisse a penetração da luz solar. Por alguma razão, as companhias fornecedoras de luz elétrica não funcionariam também. Seriam cerca de 70 horas de trevas contínuas. Muitas destas profecias dizem que isto será um castigo de Deus e que somente aqueles que ficarem dentro de casa com uma vela benta acesa e rezando sobreviverão. Falam que a água estará contaminada e etc. Aqui serão apresentadas algumas profecias sobre este tema misterioso que ocorrerá no futuro de nosso planeta. A Igreja não obriga a acreditar em qualquer profecia particular como um dogma de fé, mas o bom senso cristão realmente recomenda que consideremos que podem ser feitas profecias até mesmo em nossos próprios tempos. Para isto está no Evangelho, João capítulo 16, versículos de 12 a 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Além disso, uma profecia idêntica é feita por pessoas separadas pelos séculos, quando esta revelação particular foi acompanhada por outras predições que já vieram passar, e quando a santidade dos místicos em questão foi reconhecida pela Igreja, nós realmente seríamos tolos de não acreditar que a profecia tem que vir a cumprir-se. Tal é o caso relativo aos 3 dias de trevas. Como nós poderíamos explicar uma profecia que uma mulher de um camponês analfabeta está descrevendo a mesma coisa que outro místico na Alemanha ou a Itália também está descrevendo? Há de haver bom senso em compreender o seu propósito. Agora vamos às profecias. São Gaspar de Búfalo, 1786-1836, predisse: a morte dos impenitentes da Igreja ocorrerá durante os 3 dias de trevas. Quem sobreviver acreditará encontrar-se sozinho na terra, pois o mundo estará coberto de cadáveres. Jesus, a irmã Maria de Jesus crucificado no século XIX. Durante os 3 dias de trevas, as pessoas entregues aos seus caminhos depravados morrerão, de tal modo que só sobreviverá a 4ª parte da humanidade. A religiosa francesa Marie Julie de La Fraudaise, 1850-1941,
Fez inúmeras profecias, incluindo profecias confirmadas sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Sobre estes dias, ela disse: virão 3 dias de completa escuridão. Só as velas bentas darão um pouco de luz nessa treva horrorosa, mas não arderão na casa dos ímpios. Uma só vela será suficiente para os 3 dias. Os relâmpagos penetrarão nas casas dos servos de Deus e não apagarão as velas. Nem vento, nem tempestades, nem terremotos o conseguirão. Nuvens vermelhas como sangue cruzarão o céu, e o estrondo dos trovões fará estremecer a terra até o seu centro. Os oceanos lançarão suas espumantes ondas sobre a terra, que se converterá num enorme cemitério. Os cadáveres dos maus e dos bons cobrirão a face da terra. O castigo será mundial. Santa Ana Maria Taigi, 1830. Trevas extremamente espessas se espalharão pelo mundo inteiro e envolverão a terra por 3 dias e 3 noites. Durante essas trevas, será absolutamente impossível distinguir qualquer coisa. O ar ficará empesteado de demônios que aparecerão de todas as formas. Essa pestilência atingirá não exclusivamente, mas principalmente, os inimigos da religião, ocultos ou desconhecidos, com exceção de alguns poucos que Deus converterá pouco depois. Aquele que, por curiosidade, olhar para fora ou sair pela porta, cairá morto. Revelações de Jesus Cristo ao estigmatizado Frei São Pio de Pietrelcina, Foggia, Itália, 1949-1950. Das nuvens espalhar-se-ão sobre toda a terra furacões e fogo em movimento, ventanias e tempestades, trovões e terremotos irão se suceder ininterruptamente. Continuamente uma chuva de fogo descerá sobre a terra, cobrindo-a durante 2 dias. Isto vai provar que Deus está acima de tudo. Reze e faça penitência. Avise aos outros para fazer o mesmo, porque o tempo está próximo. Persevere na oração, para que seu adversário não tenha domínio sobre ti. Diga ao meu povo para que esteja preparado, porque meu julgamento deve vir repentinamente e ninguém escapará das minhas mãos. Protegerei os justos. Observe o sol, a lua e as estrelas do céu. E quando elas parecerem estar desordenadas sem razão, saiba que o dia não está longe. Fique unido em oração e espere até que o anjo da destruição tenha passado por sua porta. Ore que estes dias sejam curtos. Aqueles que confiam em mim e creem em minha palavra, nada tem que temer, porque eu não os abandonarei. Também não se perderão os que espalharem a minha revelação. Nada pode acontecer a quem estiver em estado de graça e procurar a proteção de minha mãe. Mantenha as suas janelas bem cobertas. Não olhe para fora. Acenda uma vela abençoada, que será suficiente por muitos dias. Reze o rosário. Leia livros espirituais. Faça atos de comunhão espiritual. Também atos de amor, que nos agradam tanto. Reze com os braços esticados e prostrado no chão, a fim de que muitas almas sejam salvas. Não saia de casa. Proporcione-se alimentos suficientes. Tenha coragem e estarei no meio entre você. A hora está perto, mas não terei piedade. Será uma punição aterrorizante. Meus anjos, que são os executores deste trabalho, estão prontos com suas espadas afiadas. Eles terão um cuidado especial em aniquilar todos aqueles que zombaram de mim e que não acreditaram em minhas revelações. Para que possais vos preparar para estes acontecimentos,
eu vos dou esses sinais. A noite será muito fria, o vento bramirá. Depois de algum tempo, o trovão reboará. Então fechem bem todas as janelas e as portas. Não falem a ninguém de fora de casa. Ajoelhem-se diante do crucifixo. Arrependam-se dos seus pecados e peçam a proteção de minha mãe. Enquanto a terra tremer, não olhem para fora, pois a ira de Deus é santa. Eu não quero que olhem a ira de Deus, pois ela deve ser considerada com temor e tremor. Quem não seguir este conselho, instantaneamente se perderá. O vento levará consigo veneno e o espalhará por toda a terra. Aquele que sofrer e morrer de forma inocente será considerado mártir e estará comigo no meu reino. O demônio triunfará nestes dias. Mas na terceira noite cessarão os terremotos e o fogo, e no dia seguinte o sol aparecerá. Anjos descerão do céu e derramarão sobre a terra o espírito da paz. Dos que se salvarem, subirá a um profundíssimo sentimento de gratidão. O tribunal criminal será erigido e não pode ser comparado a nenhum outro desde a criação do mundo. Uma terça parte da humanidade perecerá. E para terminar, uma antiga canção profética. Canção da Velha Limeira, 1850. O inverno vem, 3 dias de trevas, raio e trovão e o quebrar da terra. Reze em casa, não saia de casa, e também não olhe pela janela. Uma só vela brilha por todo o tempo. Se ela não quiser queimar, você brilha. O ar venenoso penetra pela noite empoeirada. Epidemia negra, a pior batalha humana. As mesmas ameaças para todos os humanos. Mas os bons têm uma morte abençoada. Muitos justos permanecem maravilhados, livres do perigo da praga e da paralisia da respiração. E assim, caros visitantes, vamos concluindo a mais um vídeo místico aqui pelo Sobrenatural Católico. Obrigado pela companhia de todos e até o próximo Sobrenatural Católico, se Deus quiser.